pode levantar suas mãos para o Espírito Santo e agradecer a Ele, porque Ele está com você todos os dias, em todos os momentos. O Espírito de Deus que veio habitar em nós, cumprir um trabalho, e Ele tem feito um bom trabalho. Ele tem nos ajudado a entender o plano de Deus. Eu não sei se você agradeceu a Deus hoje por Ele, porque a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, que Ele veio nos ajudar, nos consolar, nos guiar, nos lembrar a palavra. Ele veio recriar o nosso espírito. Hoje somos uma nova criatura graças ao Espírito Santo, que mudou o nosso DNA espiritual e tornou o nosso espírito humano um espírito novo. E agora que carregamos a vida, a natureza de Deus, que foi colocada por meio do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos ajudar a vencer o pecado, por nos ajudar com a nossa mentalidade tão pequena e o Senhor tem alargado. Obrigado por nos ajudar a transformar hábitos, a viver o plano e o propósito de Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Te damos graças, Pai, pela pessoa bendita do Espírito Santo, que hoje habita dentro de nós, que nunca nos deixa desamparados. Te agradecemos pelo Espírito Santo. Você pode dizer comigo, diga: Pai, muito obrigado, porque o Teu Espírito habita em mim, e Ele me ensina a Sua vontade, Ele me guia na verdade, Ele me lembra a Sua palavra. Obrigado pelo Santo Espírito, que me ajuda a santificar a minha vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz. Você pode sentar. Obrigado ao grupo de música. Boa noite, irmãos. Bem-vindos à casa do Senhor. Esse lugar não é outro também, senão a casa de Deus. Sempre que nós nos reunimos para cultuar a Deus, cada lugar se torna um ambiente onde Deus quer poder se revelar e se manifestar. Amém? Eu queria, como introdução dessa mensagem, pedir a sua atenção, até, irmãos, o final do culto. Queria que você não se distraísse, não se locomovesse, para que pudéssemos, de fato, prestar um culto ao Senhor. E os avisos faz parte do culto. Amém? O apelo faz parte do culto. E eu queria que, nesse momento também, se você não estiver servindo, fica quieto agora, para a gente poder receber a palavra. Eu sempre gosto de introduzir a mensagem com essa recomendação, porque a distração, irmãos, atrapalha a unção e deixa o pregador também chateado. Amém? Então eu queria poder compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Quero ser fiel. E a gente está começando uma série hoje. Normalmente, quando eu sinto no meu coração que eu tenho a permissão de Deus para começar as séries nas quintas-feiras, eu sempre abro, trazendo como que uma introdução, trazendo algumas lembranças de alguns fundamentos para os ministros que vão vir depois. E no meu coração, queria só trazer algumas definições para vocês desse Deus chamado Espírito Santo. Nós sabemos que existem três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Há uns anos atrás, na verdade há muitos anos atrás, nós conhecemos um livro chamado de O Deus Desconhecido. E o Deus Desconhecido justamente era o autor ensinando sobre o Espírito Santo.
porque era um Deus que muitas vezes na igreja ele não é lembrado, não é citado. Eu não falo de maneira geral na igreja, mas até mesmo por nós. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo se resume a uma pomba, e na verdade, irmãos, quando ele se manifestou na vida de Jesus, ele veio em forma corpórea de uma pomba. Não foi uma pomba mesmo, mas em forma corpórea. A imagem que se viu era como uma pomba, uma imagem corpórea, né, de uma pomba, que lembrava uma pomba. Mas claro que também essa relação com a pomba fala da sensibilidade, fala de algo que é sensível. Então o Espírito Santo, ele tem a necessidade de produzir em nós uma sensibilidade. É interessante que qualquer coisa podemos perder a unção, o mover, se nós nos distrairmos, por exemplo. Mas eu queria hoje trazer para o nosso coração, para a nossa igreja, esse avivamento da pessoa do Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele não é uma doutrina. O Espírito Santo, ele não é um poder somente. Ele não é uma força somente. Ele de fato é uma pessoa. A Bíblia, quando apresenta o Espírito Santo como pessoa, está falando que ele tem uma personalidade, ele tem um ponto de vista, ele tem vontade, ele tem sentimentos. A Bíblia vai dizer, eu vou usar a versão NAA, em Efésios 4:30, trazendo essa questão do Espírito Santo como uma pessoa, Efésios 4, versículo 30, que vai trazer essa característica do Espírito Santo com sentimentos. E é interessante, irmãos, que não basta crer que o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos tratá-lo como uma pessoa. Quem aqui crê que ele é uma pessoa? Agora, não basta crer que ele é uma pessoa, eu preciso tratá-lo como uma pessoa. Porque a Bíblia vai falar aqui, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então observe, o Espírito Santo tem sentimentos. E muitas vezes ele nos fará sentir o que ele está sentindo. Muitas vezes, irmãos, a nossa tristeza, às vezes está tudo bem na nossa vida, a nossa família está bem, não tem ninguém talvez internado, talvez em nossa casa não tem ninguém enfermo. E muitas vezes o nosso dia, ele não está tão completo, não é porque falta algo do lado de fora. E muitas vezes essa sensação de insatisfação, de tristeza, pode ser o Espírito Santo comunicando o seu coração para o nosso coração. Pode ser que nós, em algumas áreas, não estamos percebendo que estamos fora do propósito de Deus. E Ele nos faz sentir, muitas vezes, aquilo que Ele está sentindo, ou até mesmo a dor de uma outra pessoa. Não sei se você já viveu essa experiência de talvez saber de algo sobre alguém e você passa agora a sentir a dor do outro. E muitas vezes Deus nos permite sentir isso, né? O Espírito Santo nos comunica isso para que possamos interceder, para que possamos agir de alguma maneira em resposta a essa dor divina. Quando Deus nos faz sentir algo, né, que Ele está triste com alguma coisa, não é porque Ele é sentimental. O Espírito Santo, irmãos, não tem nenhum tipo de carência. Porque há pessoas que, por estarem crescendo, elas vão acabar demonstrando o que estão sentindo. Então elas passam uma cara triste ou uma cara de raiva. O Espírito Santo não tem esse tipo de... Ele não está crescendo, ele é perfeito. Quando Ele nos faz sentir, é porque Ele quer usar isso de alguma maneira para nos aperfeiçoar ou até mesmo para beneficiarmos alguém. E tem tristezas que muitas pessoas estão sentindo, mesmo sendo salvas, mesmo estando bem, porque provavelmente não estão dentro do propósito de Deus. Não estão vivendo o propósito, o plano de Deus. Eu lembro do irmão Hagee. O irmão Hagee era alguém, Kenneth Hagee, para quem não sabe, temos ali vários livros dele. Ele era alguém muito intenso com as coisas de Deus.
E se ele percebesse que, por exemplo, uma oração não houvesse sido respondida, ele já ia perguntar a Deus, por que ainda não aconteceu? Eu lembro de uma vez que ele fala que ele sofreu um pequeno acidente, me parece machucou o braço, e ele ficou tão inconformado com aquilo, porque ele cria tanto na palavra. Salmo 91 diz que o nosso pé não vai nem tropeçar. Às vezes alguns vão dizer, mas não é bem assim. Não é bem assim para quem não crê bem assim. Mas para quem está agarrado com a palavra, é do jeito que está escrito. E ele ficou perguntando, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou? Será que eu estou fora do seu plano, da sua vontade? E eu lembro de uma experiência que ele conta dentro disso, que o Senhor falou para ele, é porque você está dentro da minha vontade permissiva, e não da minha vontade perfeita. Eu estou permitindo que você esteja fazendo o que está fazendo, mas saiba, isso não é a minha vontade para a sua vida. Eu não queria que você estivesse fazendo o que você está fazendo. Sabe, irmãos, nós podemos estar envolvidos com coisas, profissional, em situações que Deus não queria que nós estivéssemos fazendo, lidando. Talvez a gente, por nossa própria teimosia, orgulho, estamos dentro de coisas que não era a vontade de Deus, mas porque não estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie, nós vamos acabar vivendo dentro da vontade permissiva de Deus. Não era o que Ele queria, mas você escolheu, você acabou seguindo a sua própria direção, mas hoje à noite, eu acredito que se nós nos arrependermos em algumas áreas, o Espírito Santo pode traçar uma nova rota. Nós não precisamos permanecer onde estamos. Ele quer nos guiar, irmãos. O salmista disse, eu não separei aqui esse texto, mas ele disse que o Senhor é o nosso guia até a morte. Deus quer nos conduzir até a gente ir para o céu. Deus não quer que a gente dê um passo em falso. Esse texto que fala que Deus não quer que a gente nem tropece, fala de quê, irmãos? De rotas que nós estamos muitas vezes escolhendo. Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um plano para esse dia, por exemplo. E sabe, Deus quer nos guiar para a gente não sofrer. Deus sabe o futuro. E uma das coisas que subiu no meu coração, quando eu estava me arrumando para vir para cá, até cheguei aqui, fui anotar outras coisas, é que não existe o sexto dom ministerial de convencer pessoas, viu? Há pessoas que se sentem chamadas no sexto dom ministerial. Que dom é esse, pastor? Que não existe. Pois é, não existe. Mas alguns estão tentando entrar nele, que é convencer o outro. Ei, Deus não chamou ninguém aqui para mudar outra pessoa. Nem o teu cônjuge. Há pessoas que querem ser o Espírito Santo na vida do marido, da esposa, tentando mudar ele, tentando mudar ela. Eis que te revelo hoje à noite. Você não tem unção, habilidade, sabedoria, qualificação nenhuma para transformar uma pessoa. Já está dando trabalho mudar a nossa. Imagina tentar mudar o outro. A gente não conseguiu nem mudar a nossa, irmão. Quem aqui já reconhece que está no nível máximo que poderia estar? Pastor, já alcancei a perfeição. Estou só esperando Jesus. Estou aqui só de boa agora. Já bati minha meta. Quem aqui já está no auge aí, por favor? Vem aqui orar por mim. A gente não conseguiu nem transformar a nossa vida e quer mudar o outro. Aí o que acontece? A gente machuca o outro e se machuca porque ele não está nos seguindo 100% no que estamos falando. Você não foi chamado para ser o Espírito Santo. Isso tem me trazido um conforto tão grande, irmãos. Porque, ninguém aqui foi chamado para mudar ninguém. Essa parte, Deus deu ao Espírito Santo. Olha o que a Bíblia fala. Em Zacarias, capítulo 6, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Porque, às vezes, a gente está criando conflito. Esse homem não me ouve, essa mulher não me ouve. Gente,
a nossa parte é permitir que o Espírito Santo vá transformando a nossa vida. Aqui o profeta na antiga aliança recebeu essa inspiração do Senhor quando ele disse, e ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, há uma versão que diz, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria trazer para você um fardo leve hoje à noite. Deus nos chamou para transformar apenas a nossa própria vida, com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, é difícil convencer uma pessoa a comprar alguma coisa. Imagina a mudar de opinião. Eu já fui, esses dias, quando você vai a uma loja comprar um produto hoje, eletro, o vendedor tem a missão também de, além de vender lá o eletro, te vender um produto que é um seguro. Queridos, no começo, quando isso saiu, muitos compraram, depois perceberam que talvez para alguns casos não é interessante. Mas o papel do vendedor é vender aquele produto, aquela garantia estendida. Mas eu digo para você, viu, para convencer alguém, eu oro pelos vendedores. Porque para convencer alguém a comprar uma coisa, hoje em dia, que ela não foi comprar, imagina, o povo vai comprar algo, chega lá, você é de alguma maneira convidado a comprar outra coisa, querido, dá trabalho, convencer para comprar algo, quanto mais mudar de opinião e de comportamento. Que eu diga às esposas, quando o marido tem o mau costume de jogar a toalha na cama, ela está evangelizando ele, gritando com ele há 10, 11 anos, e ele não se converteu nessa área. Eu não sou assim, eu não sou preguiçoso. As mulheres deveriam dizer amém, aí estou ajudando vocês, tá? Eu não estou nesse nível, mas eu já pego a minha e coloco lá no lugar que ela tem que estar, amém? Estou brincando, amém, homens? Mas recebe aí a vitória, amém? Então não é por força, nenhum de nós foi chamado para isso, porque, irmãos, até mesmo para evangelizar pessoas. Quantos não já foram evangelizar e forçaram a porta? Sabe, às vezes eu fui para alguns evangelismos que eu fiquei constrangido, eu fui para algumas visitas, a gente foi lá levantar o irmão e alguém chegou lá e quase terminava de matar, porque era uma maneira de tentar despertar o outro. E sabe, às vezes a gente está evangelizando, já estive em aniversários, em ambientes cristãos, onde a festa era cristã, onde tinha tudo para a gente plantar uma semente, e a pessoa que era da família, que era o aniversariante, que era quem promoveu aquela festa, estragou tudo porque queria forçar as pessoas a receber Jesus. E sabe, irmãos, é muito libertador entender que a missão do Espírito Santo, ele tem feito, que é convencer as pessoas. Olha o que Jesus falou sobre ele, em João capítulo 16, versículo 7. É dele a missão de convencer. É o Espírito Santo que vai poder mostrar para as pessoas que elas precisam se arrepender. Eu não preciso forçar isso, irmãos, porque Jesus disse, mas eu lhes digo a verdade. Olha o que Jesus disse. É melhor para vocês que eu vá, que eu vá para o céu, que eu volte. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, e ele já veio, diga comigo, ele já veio. A propósito, eu vou abrir aqui um parênteses. Quando nós cantamos aqui no louvor, Espírito de Deus vem sobre nós, nós não estamos convidando ele para vir para o culto, nós não estamos convidando ele para vir para a nossa vida, porque ele já veio. Quando essas canções são cantadas aqui, a ideia é que ele venha se manifestar em nosso meio. Porque ele pode estar e não participar. Ele pode estar e não se envolver. Mas quando nós cantamos, vem Espírito Santo, cante com essa consciência, ele já está em mim. Ele mora em mim.
Quando eu canto, vem Espírito Santo, eu estou dizendo assim, eu desejo que o Senhor se manifeste, se revele, opere em nosso meio. Amém, irmãos? Jesus disse, quando Ele vier, e diga, Ele já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que nos convenceu. É Ele que vai conhecer aquele parente seu. É Ele que vai convencer a sua família. Quando Ele tiver as oportunidades, tenha certeza que Ele vai fazer o papel dele. Vai caber ao parente, ao familiar, abrir o coração ou não, mas Ele fará e fará um bom trabalho. Amém? Até o fim. Então é Ele que convence, irmãos. E Ele trabalha até mesmo em nós, nos convencendo, né, naquilo que nós precisamos nos arrepender. Tem áreas da nossa vida, talvez, que estão ali paradas, porque nós não permitimos a ação dele. Queridos, olha só, o Espírito Santo é um cavalheiro, viu? Ele não vai nos obrigar. Sabe por que você veio para o culto hoje? Porque você decidiu vir. Ele não te arrastou. Quem aqui veio? Ai, pastor, nem vinha, mas de repente, quando eu vi uma pomba sobre mim, me arrastando para o culto, né? Eu não quero não. Foi assim, gente? Ele é um cavalheiro. Ele é Deus. Ele não força a porta. Agora, escuta com cuidado. Se eu não correspondo aos comandos dele, eu posso apagar ele na minha vida. Se eu não dou a ele as respostas, porque olha o que diz nesse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos olhar para esse texto aqui, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, por favor. Olha o que Paulo escreveu, estejam sempre alegres. Sempre, viu? Então dê um sorrisinho aí. Isso aqui é divino, viu, irmão? Estejam sempre alegres, sempre. Não importa o que você está passando, esteja alegre. Quem foi que inspirou a Bíblia? Quem foi que inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. E ele falou, estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora olha o próximo versículo. Não apaguem o Espírito. Eu posso apagar na minha vida a ação do Espírito. Quando? Quando eu não correspondo aos seus comandos. Ele não vai ficar mendigando a minha vontade. Ele não vai ficar mendigando. Meu filho, vá orar, vá. Eu queria tanto que você fosse orar. Eu queria tanto que você deixasse de assistir, perdesse tanto tempo só assistindo. Meu filho, estou aqui tão triste. O pastor leu Efésios 4:30. Por favor, vai evangelizar. Pare de dar um mau testemunho, meu filho. Não, irmãos. Todas as vezes. Quem aqui de verdade quer conhecer mais o Espírito Santo? Venha nas quintas desse mês, mas se você quer de verdade, leia o livro de Atos. Todas as vezes que o Espírito Santo falou lá no livro de Atos, não foi pedindo por favor. Era uma voz de comando. Era uma voz de autoridade. Todas as vezes que o Espírito Santo fala, ele não fala miando. Ele fala rugindo. Todas as vezes que o Espírito Santo falou na Bíblia, é uma voz de autoridade. Vou te mostrar aqui um exemplo disso, porque, entenda aqui uma coisa bem importante. Gente, nós viemos de um mundo, né, lá fora, que para fazer algo você tinha que entender. Alguém dizia, faça isso, e você, por quê? Por causa disso, disso e disso. Com o Espírito Santo não é assim não. Tem coisas que Ele vai mandar você fazer que você só vai entender depois que fizer. Entendeu? Tem coisas que Ele vai te mandar fazer que não faz sentido. E você só vai entender depois que fizer.
Agora eu entendi, Espírito Santo. Mas tem gente esperando entender para obedecer. Aí perde a direção. Olha o que aconteceu aqui no livro de Atos. Deixa eu só achar esse texto que eu separei para poder compartilhar com vocês. Glória a Deus. Já abre aí em Atos, lá no caso a mídia, ok? Para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 8. Você vai observar aqui que a voz do Espírito Santo, diga comigo, a voz do Espírito Santo é uma voz de comando. Ele não está nos pedindo, ele está ordenando. Atos capítulo 8, eu queria ler o versículo 29. Aqui é Filipe, ele está em um lugar, de repente passa uma carruagem, um carro, e o Espírito Santo diz assim a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ele só falou isso. Imagina você amanhã na rua, aí você ouve, se aproxime desse carro e o acompanhe. Alguns iam ficar, para quê? Não faz sentido. Gente, a nossa parte não é entender tudo, é obedecer tudo. Tem coisas que não vai fazer sentido. Já contei aqui para vocês. Pode deixar esse texto aí por enquanto. Já contei aqui para vocês daquele irmão que estava na igreja e Deus falou ao coração dele, dê 3 cestas básicas para aquele irmão ali. E Deus mandou esse irmão dar 3 cestas básicas para o outro irmão. E o outro irmão tinha uma BMW. Eu sei que alguém que tem uma BMW, de repente pode estar também passando por um momento de dificuldade. Mas não era o caso. O irmão pegou as 3 cestas básicas e entregou ao irmão. O irmão recebe 3 cestas básicas. O irmão da BMW, jacaré, aqui os outros bichos, né, caro. Pois não, recebo, eu sou humilde de coração. Bota aqui no meu carrinho. Quando o irmão chegou lá, uma BMW. Ele fez assim, a mala abriu. Aí o irmão que deu, todo envergonhado, colocou a cesta básica lá e disse, tchau, irmão. Aí ele, não entendeu, mas Espírito Santo, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Irmãos, quando Deus mandar, ainda que não faça sentido, só obedece. O irmão também recebeu de Deus uma incumbência de receber a cesta. Recebeu, ele estava bem, tudo certo, pegou a cesta, quando estava indo para casa, encontrou um senhorzinho de bicicleta e abençoou aquele senhorzinho com as 3 cestas básicas. Porque, como eu tenho dito, tem coisas que vai chegar na nossa vida que não é para nós, é só para a gente poder ser canal de Deus. O senhorzinho da bicicleta que recebeu as cestas, estava sem nada em casa. Olha a conexão que Deus fez, um irmão da igreja, deu 3 cestas básicas para um irmão rico. O irmão rico não estava precisando, já deu para um senhorzinho que estava passando na rua, perto de meia-noite, sem nada em casa para comer. Então tem coisas que eu não preciso entender, só obedecer. Tem coisas que não vai fazer sentido, irmãos. Mas o ministério do Espírito Santo é nos convencer a só seguir o que Deus está mandando fazer. E se tem um bicho difícil de convencer, chama-se ovelhas. Quem concorda comigo? Amém, irmãos? Aí é interessante. Aqui Deus disse, aproxime-se. E ele fez o quê? Versículo seguinte. Olha o que Filipe fez. Quando ele ouviu o Espírito falar, saiu correndo. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem que estava lá no carro lia o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Está aqui, Filipe. O senhor entende o que está lendo? Aí a partir daqui, Filipe vai começar a evangelizar um homem, um eunuco,
que vai receber Jesus e nesse mesmo dia aqui vai ser batizado nas águas. Porque um homem seguiu um comando sem nem entender. Que o Espírito Santo possa contar conosco nos próximos dias. Ainda que não faça sentido, vamos nos sujeitar ao ministério do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, às vezes, essa direção do Espírito Santo vem parcelado. Vê se você entende isso. Nem tudo vai vir de uma vez só. Ele vai dizer, se aproxime dessa pessoa, ou se afaste. Aleluia. Tem pessoas que ele pode dizer, se aproxime. Tem outras que ele pode dizer, corta o laço. Corta o laço, irmão. Não te associa. E muitas vezes, há pessoas que elas pensam assim, eu não ouço, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, a voz do Espírito Santo vai vir como uma percepção. Você vai sentir, não é para fazer isso. Quem aqui já percebeu isso? É o que o mundo chama de o sexto sentido, nós chamamos de Espírito Santo. Testemunho interior. Não tem sexto sentido, tem Espírito Santo. Aquele freio. O que é isso? Ele falando, não vá não. Não faça não. Eu contei aqui para vocês, quando eu fui comprar o meu primeiro carro, estava negociando ele em um bem que eu tinha, que era uma casa lá onde eu morei, em Agrestina. E eu ia comprar esse carro, irmãos, e eu levei lá um amigo que era pastor, vendedor de carro, para olhar esse carro. Carro novinho na época, bem bonitinho, era um Gol, a marca boa. Carro, como o pessoal fala, uma bonequinha o carro. O negócio, para mim, estava legal. Levei o pastor lá que vendia carro, ele olhou, se abaixou. Olhou, pastor, me disse, pode comprar, pode negociar. É benção, é benção. Aí eu fiquei alegre, mas todo o tempo, dentro de mim, tinha um desconforto. Tinha um não interior. Eu gostei do carro, Rose gostou do carro, mas o Espírito Santo não gostou. Você sabia que o Espírito Santo quer dar um parecer sobre tudo o que diz respeito às nossas decisões? Ele não quer se meter, ele quer que dê certo, mas só vai dar certo de verdade do jeito dele. Eu queria, irmãos, eu digo para vocês aqui diante de Deus, nesse dia eu fiquei chateado com Deus, porque eu queria fazer o negócio e dentro de mim, aquela angústia, aquela impressão, aquele não, eu não ouvia uma voz, eu só tinha um constrangimento dentro de mim, não faça, não vá não. E não era assim, por favor, Júnior, meu filho, você vai levar um... Não, era não. E só. Porque às vezes, tudo que Deus vai dizer é o suficiente para aquele momento. Só foi não, sem explicação. Aí, eu cheguei para o dono do carro, ele animado já. E aí, Júnior, fechado? Aí eu... Tu não quer não? Eu disse, eu quero, mas não posso. Resumindo, não fechei o negócio. Meses depois, eu soube, o carro era uma bomba chiando. Era um sepulcro caiado o carro. Bonito por fora e podre por dentro. O dono do carro, sem vergonha, depois confessou. Se bem que também, acho que nem ele sabia, o carro tinha um problema crônico, ninguém descobria. Ele disse, Júnior, eu tive tanto prejuízo com aquele carro. Depois ele falou inocentemente, não sei. Resumindo, depois eu comprei um carro desse mesmo rapaz, negociei com ele, com esse mesmo rapaz, o carro estava com menos de 4.000 quilômetros rodados, o que eu peguei. E nessa negociação, eu ainda ganhei, na época, ao que aí há 13 anos atrás, ganhei 10 mil reais a mais.
Deus não quer que a gente tenha prejuízo. Agora, às vezes, a direção dele vem parcelada. Ele disse não, eu obedeci. Depois, eu vi o resultado. Então, é muito importante nós estarmos nos sujeitando a esse constrangimento. Irmãos, a voz do Espírito Santo, muitas vezes, vem em forma de uma percepção, um constrangimento. Olha o que Paulo vai falar aqui. Isso aqui é bem interessante, eu estou encerrando. O que Paulo vai falar em Atos, por favor. Como eu falei para você, Atos 15. O Espírito Santo, ele quer participar das nossas decisões. Atos 15, verso 28. Ele quer participar. Aqui, eles estavam reunidos para poder corrigir algumas doutrinas, procedimentos na igreja, e foi dito isso: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês maior encargo além destas coisas. Olha o que Paulo fala: pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem o seu ponto de vista. Porém, o ponto de vista do Espírito Santo não é mais uma opinião a ser avaliada, mas é a direção a ser seguida. Porque quando a gente dá uma opinião, queridos, é para o outro poder avaliar. O que é que vocês acham, queridos? A gente está pensando aqui em pintar aqui de rosa. Em vez de preto, de rosa. Talvez as mulheres vão dizer, legal, pastor. Alguns homens, não, vamos avaliar. A gente vai avaliar quando o Espírito Santo dá o parecer dele. Não é para a gente avaliar, é para a gente seguir. E muitas vezes, isso até aparentemente pode não ser o que a gente gostaria. Porque, irmãos, o Espírito Santo não está comprometido apenas em nos agradar. Ele está comprometido em cumprir, em nos ajudar a cumprir o plano de Deus para a nossa vida. E nem sempre vai ser do nosso jeito. Eu preciso confiar nisso, porque depender desse ministério do Espírito Santo é uma vida de dependência. É você muitas vezes nem saber o que vai acontecer depois que você fez. Eu lembro daquele casal que eu também já relatei aqui, de um casal que estava em um restaurante. Porque entenda, muitas vezes a nossa parte vai ser obedecer. E nem sempre vamos ver o resultado de imediato. Vou repetir. Muitas vezes vamos receber direções do Espírito Santo. Você vai obedecer e nem sempre você vai ver o resultado de imediato. Tem coisas que você e eu só vamos ver depois. Saber depois. Um casal foi para um restaurante. Quando chegou lá, tinha um irmão que estava lá. E o irmão recebeu um comando de Deus para orar por aquele casal. O irmão que estava aqui não conhecia o casal e foi, obedeceu. Chegou para o casal e falou assim: eu estava ali e eu senti uma direção aqui do Espírito Santo de orar por vocês. Aí o casal olhou para ele, não o conhecia, olhou um para o outro e disse: não queremos. Ele se chocou. Não queremos. E sabe, não é porque Deus está mandando que todo mundo vai aceitar. Ele ficou um pouco, tá bom, tchau, foi embora, constrangido, envergonhado, certamente, né? E aí chegou um outro homem de Deus naquele lugar e teve a mesma incumbência. Olhou para o casal, é aquele desejo queimando, porque, irmãos, quando ele manda, quem já ouviu sabe. Você fica constrangido, aquilo vai te mexendo ali, aí ele chegou lá, o irmão mais nervoso. Eu estava ali e me veio um desejo de orar por vocês. Aí o casal se olhou de novo, não, a gente não quer não. Aí o segundo também voltou, né, achando que tinha errado. E por fim, um outro homem de Deus que também estava lá, ou chegou depois, teve a mesma direção, sem saber dos dois primeiro, porque tem coisa que é bom nem saber. Posso orar por vocês? Aí o casal disse: rapaz, você já é a terceira pessoa que quer orar por nós.
tá bom, pode orar. Talvez, irmãos, os outros dois nem sabiam, mas foram parte do propósito de Deus para poder alcançar aquele casal. Ou seja, nem sempre nós vamos ver o resultado de imediato, mas se é uma direção de Deus, o resultado vai acontecer. A minha parte é confiar no Espírito Santo, é depender do Espírito Santo. E o meu último texto também está em Atos, capítulo 20. Aleluia! Estamos aqui trabalhando isso, Atos 20 e 22. Trabalhando, irmãos, que ele tem um ministério. E o que é ministério? É uma missão, é uma incumbência. Ministério é um cargo, é uma função. E o Espírito Santo tem a missão de execução de uma tarefa, uma obra, uma atividade e um trabalho. Então ele está trabalhando em nós. Agora, olha o que Paulo aqui vivenciou em relação ao Espírito Santo. Aqui alguns irmãos tentaram impedir Paulo de ir para um lugar, porque eles percebiam que Paulo, acho que aqui em um outro momento, né, que Paulo seria preso. Mas antes de Deus revelar alguma coisa, guarda isso no seu coração que eu vou te falar agora. Antes de Deus revelar alguma coisa da sua vida para alguém, primeiro, Ele vai revelar para você. Vou repetir. Antes de Deus revelar alguma coisa da sua vida para uma outra pessoa, primeiro, Ele vai revelar para você. Quando a pessoa vier, vai ser só para confirmar. Está comigo? Então hoje, a profecia não vem para nos guiar, vem para confirmar. Não trazer uma coisa nova. Eu lembro, estava vendo, né, sobre isso, já aconteceu tanto, irmão, nas igrejas, do rapaz estar aqui, aí chega para a irmã na igreja solteira, e diz assim, eita glória, Deus me revelou, né? Deus me revelou que é você, a minha varoa, aleluia, Ele me deu uma visão, eu vi uma nuvem de fogo, uma bola de fogo, Ele me revelou. Aí só que a irmã diz assim, se a irmã for madura, ela vai dizer assim, sim, Deus falou com você, falou, foi Deus, foi. Pronto, agora só falta Ele falar comigo. Irmãos, Deus não está intrigado de você? Você está comigo? Então, se Deus vai revelar algo da minha vida para alguém, primeiro, Ele falou comigo. E quando vier a profecia, vem para confirmar o que já está aqui. Talvez eu não tenha uma clareza sobre isso. E quando alguém vem, ela pode acrescentar ali um detalhe ou outro que eu não percebi. Ela pode trazer uma novidade dentro do que eu já tenho no meu coração. Aí eu vou entendendo. Quem está entendendo? Agora, esse texto aqui me marcou também, porque Paulo vai dizer o seguinte, e agora? Olha o que Paulo fala sobre essa direção de Deus. Impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Olha o que Paulo fala, impelido. Essa palavra impelido, que aparece aí, em uma outra versão diz constrangido. Constrangido pelo Espírito. Essa palavra também impelido, constrangido, é a palavra obedecendo. Obedecendo ao Espírito, eu vou para Jerusalém. Muitas vezes, como eu falei, Deus vai nos dar uma fagulha. Vá para Jerusalém. Vamos fazer o que lá? Vá. E aqui Paulo vai dizer o seguinte, não sabendo o que ali vai me acontecer. Próximo. Exceto o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Porque ele já tinha recebido profecias sobre isso. Que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Olha para mim, irmãos. Olha a direção do Espírito Santo. O Senhor pega e fala para você, Paulo, vá para Pombos, né? Um exemplo aqui. Vá para Pombos. E lá, o que lhe espera é sofrimento, meu filho. Já está lá prontinho, lhe aguardando.
Você vai estar lá começando algo, mas eu sou com você. A gente não está acostumado muitas vezes com esse tipo de palavra de Deus, de que vamos enfrentar uma situação difícil. Você está comigo? Às vezes a gente acha que tudo que Deus fala vai ser só, meu filho, sol. Olha, vão colocar um shopping lá em Pombos. Vai ter uma praia lá em Pombos. Vão cavar um poço, né? E vai... Às vezes, o que a gente está fazendo aqui no cálculo, irmão, é só o que vai ser fácil. Nem sempre, escuta isso para a gente encerrar, nem sempre o comando de Deus para a nossa vida, do Espírito Santo para nós, vai ser algo que vai ser fácil. Mas o mais importante não é se vai ser fácil ou difícil. O mais importante é quem vai conosco. E que vai dar certo. Eu contei para vocês quando eu vim para cá, para Gravatar. Irmãos, eu mal conhecia essa cidade. Eu não conhecia a maioria de vocês. Olha o que Deus está fazendo hoje. Eu nem sabia que vocês existiam e vocês também. Quando eu cheguei na igreja, tínhamos talvez 20 pessoas, não lembro, Thales, isso aí. E não foi fácil. Muitas vezes a gente começar um culto de domingo com 3, 4 pessoas na igreja. Mas eu já falei aqui, eu não queria vir, eu vim porque só tinha aquela voz. Eu quero, foi tudo que eu ouvi de Deus, irmãos, aqui. Eu quero que vocês possam ir. Rose e eu inseguros, trabalhando, vivendo uma vida mais confortável em Caruaru. E a única impressão que eu tinha, a gente foi orar, quando o pastor nos convidou. E ele nos deu um prazo bem longo, ele falou, ó, vocês me dizem amanhã. Falou comigo hoje, eu já tenho que responder amanhã. Aí, Rose e eu, pastor, amanhã me dê folga, porque a gente vai passar um dia de folga para poder orar. Quando a gente começou a orar, a gente não queria, 100% de certeza, a gente não queria. Quando a gente começou a orar, dentro de nós, brotou, eu quero que vocês possam ir. Só isso. Uma semana depois não, eu estava na igreja, no domingo normal, no outro sábado, já era minha despedida. Os irmãos, quando chegaram no domingo, cadê o pastor e Rose? Em Gravatar. Agora, queridos, no dia a gente não sabia como seria, mas lá dentro a gente sabia, vai dar certo. Porque é uma direção, se Deus está te dirigindo a fazer algo, vai dar. Não quer dizer que vai ser fácil, mas se é um comando dele, não tem como dar errado. E eu sei que tem pessoas aqui que estão queimando algumas coisas dentro, insegurança. É porque se Deus falou, eu vou ter uma segurança plena. No começo, nem sempre vai ser assim. A única segurança é, eu sei que foi Deus que falou. E se Ele falou, pode seguir. Vai dar certo. Vai dar tempo. E vai ter festa. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu vejo Deus mudando algumas estações hoje à noite. Sabe, irmãos, Deus não tem prazer em escassez. Deus não tem prazer em falta, em estarmos sendo humilhados. Mas uma coisa eu sei, Ele tem uma direção certa para a nossa vida. E o Espírito Santo veio justamente para isso, para ser esse guia da nossa vida. Ele quer poder conduzir a nossa vida. E é interessante que nós precisamos nos sujeitar para que Ele possa nos conduzir, como um GPS. A Bíblia fala em várias passagens que Deus é o nosso guia, guia-me a pastos verdes. Olha o que o salmista disse, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar, né, em verdes pastos e guia-me mansamente a um lugar de descanso.
Deus tem refrigério para nós hoje à noite. Sabe uma coisa, irmãos, que Deus tem me ensinado nesses últimos dias? A ficar livre de corresponder à expectativa das pessoas. Deus não nos chamou para agradar pessoas, nos chamou para servi-las. E muitas vezes servir pessoas, porque estamos servindo a Deus, vai desagradar pessoas. Deus tem me ensinado a ficar livre de performance, a viver uma vida leve, porque a vida com Ele é uma vida leve. E essa noite é uma noite de refrigério. Se estão te pressionando para que você tome uma decisão rápido, diga não então. Pastor, eu recebi uma proposta e eu tenho que já responder amanhã, eu não tenho certeza. A resposta é essa para você, diga não. Se não há convicção no seu coração, se não há paz e alegria, a resposta já está dentro de você. Deus nos guia em paz e alegria, queridos. É uma voz de comando, é uma voz de leão, sim, mas a voz dele não pesa sobre nós, embora nos constranja por dentro. Eu acho que é Isaías 55, versículo 11. Se não for, eu vou procurar. Deixa eu procurar aqui. Essa também é boa, né? Glória a Deus. Você pode orar em outras línguas se você é batizado no Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Acho que é o 12, Marília. Vê se tem o 12 aí. Isso, obrigado. Olha aí, verbo gravatar. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. A direção do Espírito Santo vem com paz e alegria. Não quer dizer que nós vamos querer fazer aquilo, porque eu não queria vir para cá há 12 anos atrás, né? Eu não queria vir, mas dentro de mim aquele constrangimento comunicou paz e alegria. Eu vim com essa convicção, uma paz, uma alegria, mesmo contrariado. Quem está me entendendo? É você fazer uma coisa que você nem queria, mas há uma convicção interior. É isso que você precisa fazer. E, irmãos, tem valido a pena seguir o Senhor. Vai valer a pena seguir o Senhor. Talvez você não vai ver o resultado amanhã já, mas nos próximos meses, nos próximos anos, você saberá, valeu a pena seguir o comando do Espírito Santo. Eu digo isso debaixo dessa unção de consolo, de conforto. Esse ano é um ano de honra da parte do Senhor. E se testifica, receba. Deus vai te honrar, vai honrar a tua casa. Esse é um ano que Deus quer se revelar com honra. Deus não tem prazer na escassez. Coisas que parecem bobas para pessoas, mas é importante para você. Deus vai, irmãos, satisfazer desejos. Tem coisas que eu não posso falar aqui para vocês, mas ainda não é o tempo. Mas eu quero dizer, debaixo dessa unção, debaixo do temor do Senhor, não falo isso para te animar, estou livre disso, eu falo isso, porque me sinto inspirado para falar. Deus vai honrar você, a sua perseverança, nada está esquecido. Agora, fica sensível a esses comandos do Senhor. Comandos que vão trazer abundância financeira, abundância familiar, casamentos que estão de alguma maneira pesados. O Senhor está dizendo: segue a minha voz, não é por força, não é por violência, não é você que vai mudar o seu cônjuge, deixa comigo essa parte, diz o Senhor. Se ocupa com a tua transformação.
Se ocupe com a sua transformação. Se ocupe com a sua transformação. E deixe os outros com Deus. Só fale o que Ele mandar você falar. Você está comigo? Se Deus não mandar falar, irmãos, fica quietinho. Como diz os mais ignorantes, fica na tua. Se tiver convicção que foi Deus, então fale e não te cale. Agora, se não tem convicção que foi Deus, fica quieto. Porque muitas vezes o Espírito Santo vai agir no silêncio. O salmista disse, até de noite, o meu coração me ensina. Obrigado, Espírito Santo. Você pode agradecer a Ele pela voz dEle? Porque não seremos enganados. Obrigado. Essa é uma noite de descanso, de refrigério. Deus quer aliviar esse fardo que não foi Ele que deu. Vamos orar um pouco no Espírito Santo. Nesse idioma celestial, sobrenatural. Quando você estiver cansado, ore em línguas, porque há descanso nessa oração. Vamos orar, eu queria que todos que são batizados pudessem puxar essa vida, essa direção. Há descanso. Há descanso para a igreja. Ele quer se mover hoje em nosso meio, consolando, trazendo descanso. Puxa lá do seu interior. Se você ainda não ora em línguas, ora em português, dizendo: eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor. Isso, igreja, vamos mergulhar. Ne cantanda konomoko socre. Aleluia. Ne camambraço que ne me batolorobroso. Aleluia. Orobros, que tele, há descanso nessa noite. Ele é o nosso descanso, Ele é. Não vos preocupeis com diagnósticos. Eu estou no teu futuro. Eu tenho uma aliança contigo, diz o Senhor. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis com o amanhã. Basta o dia o seu próprio mal. Descanse. Edifique-se orando no Espírito. Descanse no Senhor orando no Espírito. A direção enquanto você descansa orando em outras línguas. As direções, elas vão fluir, elas vão surgir, enquanto você ora em línguas e descansa no Senhor.
As direções vão fluindo, fluindo, fluindo. Aleluia. É um novo tempo. É um novo tempo, o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. A luz irá brilhar na sua família. O dia vai nascer. O choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer. Esse diagnóstico pode durar uma noite, um tempo, mas vai amanhecer. Aleluia! Você pode erguer suas mãos para o Senhor por um minuto. Receba do Senhor agora a sua porção. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Nós nos sujeitamos ao ministério do Espírito Santo. Aleluia. Porque na tua presença há abundância de alegria. Obrigado. Há descanso em ti. Em nome de Jesus.